O que eu olho? Eu olho também porque olhar a fotografia de satélite, a carta do INPE, de carta sinótica de superfície, já é analisada por meteorologista. Eu não sou meteorologista, eu sou engenheiro, então eu vou ficar interpretando isóbaras, não sei o que, é complicado. Já tem aqui uma análise feita, geralmente, no INPE. Ele explica que aqui tem uma frente fria, que aqui tem uma convergência, que isso aqui é uma linha de convergência, né? Se a gente estava aqui em Bebedouro, então precisava essa linha de convergência, geralmente as linhas de convergência na frente, elas descem de noroeste para cá, as frentes frias sobem assim, vão provavelmente tendendo ir para o mar. Enfim, existe já, inclusive, isso mais ou menos explicado. Então não custa nada dar uma olhadinha na carta sinótica. E eu sempre olho também a carta de altitude. A carta de altitude mostra os ventos de altitude, especialmente essa corrente de ventos fortes, que é o jet stream aqui do hemisfério sul. Dá para você localizar. Quando ela está aqui em cima do local, pode ter caca, porque às vezes ela interfere, desce. Os famosos tornados não são mais do que a interferência entre uma frente oclusa e uma jet stream que gela ali, bota gelo no meio da brincadeira e cria os tornados. Então, não sou meteorologista, não tenho condições de interpretar muito bem, mas geralmente tem uma análisezinha feita por meteorologistas junto com essas cartas de altitude. Não custa nada dar uma olhadinha. Eu sempre dou uma olhadinha para ver se a gente não vai ter alguma coisa mudando rapidamente. Se está assim livre, ela não está muito perto, não tem grandes mudanças previstas. Tá certo? Não custa nada. Basicamente, a de superfície mostra o quê? A de superfície mostra frentes, zona de estabilidade, variações de pressão, não é? É isso aí. E a projeção do tempo, já é uma análise do meteorologista, tem o nome dos meteorologistas aqui e vem um texto anexo, geralmente, dizendo, olha, tem uma frente fria no sul, blá, 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 blá. Quer dizer... Já tem, quando consultar o site, já tem uma análise ali. Tem uma análise ali. Quer dizer, além de você ver a carta, e aos poucos você vai aprendendo também, acostumando um pouco a olhar isso. Tem uma análise do meteorologista de superfície e de altitude? Tem. Beleza. Não sei se eu perdi, né? O que representa na altitude essa linha frontilhada? Isso aqui são ventos, é uma região de vento. É a corrente de jato. Esse é o jet stream. Quanto mais verde aqui, mais fortes os ventos, né? Ela deu uma interrompida aqui, ela ondula bastante. Esse não é pegando vento de 200 nós. Corrente de jato. É impressionante. 380 km por hora, é uma coisa... Vai para Porto Alegre em 2 horas e tal, eu volto em 1h15. Quando eu fui para Nova Zelândia também, os ventos de oeste são predominantes. Os ventos, né? Os ventos são sempre de oeste. Aí você fica pensando, mas por que será que é de oeste? A Terra gira assim, né? Quer dizer, a gira desce para o oeste e a atmosfera gira mais rápido que a Terra. Por que será que os ventos são predominantes de altitude são de oeste? Né? Vilela, explica essa para mim. E a explicação até meio parecida com aquela que o Lula deu aí. Né? Se a Terra, pelo fato da Terra ser redonda, né, e ter o eixo e rodar, inclinado e tal, é um pouco complicado para explicar, mas tem aquelas células de Halley da circulação. Na realidade, é o efeito de Coriolis. Quer dizer, o que acontece com a massa, aquela sobe aqui, né, no Equador, desce aqui, lá do sul vem isso. Na medida que a massa que vem do sul, ela está rodando junto com a Terra. Na medida que a que vem do Equador vem para o sul, ela tem uma certa velocidade angular e ela vai tender a manter aquela velocidade angular. Então ela é mais veloz. Em altitude, quando ela vem para cá, ela em relação à Terra, ela tem mais velocidade, porque ela tem a velocidade lá do Equador. Então ela gira mais rápido que a Terra. A gente chama de Coriolis, mas na realidade, a Coriolis, o que é isso? É o fato que você tem a explicação física é isso, você está rodando com uma certa velocidade angular, quando você muda da posição da Terra, você vai tender a manter aquela velocidade angular. Se for para o sul, você vai ter mais velocidade que a Terra, então você vai virar para a direita. Se for é isso, é a inércia da massa, que é aí que a gente chama de aceleração de Coriolis, que é um negócio complicado, uma formulinha complicada lá, mas basicamente é isso, é tender a manter a velocidade que já tinha, é a inércia. Faz sentido dizer que é melhor rodar a térmica para a esquerda por causa do efeito Coriolis? Não, pelo seguinte, o efeito Coriolis, ele a aceleração é pequeniníssima, né? Você precisa andar, esse negócio de destampar a pia e tal, a aceleração é fraquíssima, você vai calcular, o valor dela é muito pequenininha. Agora, você anda quilômetros,
aí a tendência, ela vai aparecer, né? Você andou na Terra, o raio mudou, você está... Então ela aparece. Agora, estatisticamente, as térmicas no hemisfério cá viram mais para um lado que para o outro, mas não são sempre, porque depende do gatilho, depende de como é que ela começou, depende do vento. Então, quer dizer, em média, no hemisfério aqui, elas giram mais para um lado do que para o outro. No hemisfério norte, mais para o outro lado do que para o outro. Mas em média, talvez uns 5% a mais. Isso, Então, agora, se você souber o sentido que a térmica está virando, quando você vê o Dust Devil, aí faz sentido voar contra o Dust Devil. O planador é típico, você vai, está lá o Dust Devil lá, aí ele está virando assim, digamos. Aí você vai virar a favor dele, ele te joga fora, porque você tem que voar com mais velocidade. Se você voar contra, a tua velocidade inercial, quer dizer, a velocidade real de massa, é menor. A tua velocidade aerodinâmica é a mesma, então você consegue fechar muito mais. Então ele não te joga para fora e você consegue subir mais. Então, voar contra, o problema é saber que direção está virando a térmica. Se você conseguir, porque nem sempre é da mesma direção. Como eu disse, né? Estatisticamente é um pouco mais numa certa direção aqui. Mas nem todas, digamos, 40% viram numa direção, os outros 60%. Então, se você souber qual é a direção, voe contra. A vantagem. Normalmente aqui nos campeonatos, quando a gente está rodando uma técnica que você tem a oportunidade de tirar sozinho, virar e tentar rodar para você. Melhora. Rende mais. Porque você está virando contra ela e aí melhora. Então, porque você descobre na prática de que lado que ela está virando, mas ela pode estar virando para qualquer lado. Não parta do princípio que ela vira. Você tenta um lado, tenta um lado, tenta o outro. Exatamente, exatamente. Tá certo? O urubu não tem essa sensibilidade de enroscar para o lado da terra, não? Olha, uma boa pergunta. Eu nunca correlacionei isso. Mas deve ser. Ele deve ter sensibilidade para isso. Mas você vê eles virando dos dois lados, eles não viram todos por igual. Né? Mas, talvez seja uma indicação boa. Isso vale para a térmica fraca também? Está mais fraca ou é só mais forte? Não, vale para todos. Se ela estiver rodando, é que a mais fraca roda mais fraco. Então, quer dizer, já não ganha tanto virar de um lado. E ela, né? Agora, o Dust Devil, aquele que sai, né, o saci lá, aquele é violento. Se você virar, tem que virar contra. Ela sempre roda para subir? As térmicas fracas ou fortes? Nem sempre. Depende de como elas formam. A tendência geralmente, e quando elas rodam, quer dizer, elas tendem também depois na nuvem rodar, dá para você ver que a nuvem está rodando. Porque o vórtice não termina, ele termina numa superfície plana, vai infinito. Ou dissipa a energia dele. Próximo, por favor, senão a gente não vai.